Eu que agradeço, né? Sempre bom, assim, contribuir para a ciência, né? Porque, como eu falei, ela é uma construção que não vai acabar nunca. Então, é fundamental, assim, vocês também abrirem esse espaço para a gente. Agradeço demais, né? E estou aberto ali para quem quiser comentar sobre o artigo, né? Para quem quiser conversar sobre a ideia, discutir, debater. É sempre bom a gente participar e a gente colaborar. Muito obrigado, então, a ITZ. Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ITZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Steve Balbinotti Pereira, que é mestrando em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é autor de um artigo sobre competência em dados, ciência aberta e science. E é sobre isso que nós vamos começar agora. Steve, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ITZ. Muito obrigado, agradeço demais pelo convite, né? Sempre bom a gente participar, ajudar a construir, né, a ciência, né? Porque a ciência ela é uma construção infinita, né? Então a gente colabora com um pouquinho que a gente pode, né? Então é muito gratificante estar aqui com vocês. Obrigado, Steve. O prazer é todo nosso. Aproveita aí e já se apresenta para o nosso público te conhecer, diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje, né? Marque o local que você está. Enfim, se apresente, esse é o seu momento aí de brilhar. Então, eu sou o Steve Balbinotti Pereira, né? Tem aquele nome científico Steve Balbinotti, que eu sempre coloco nos trabalhos, né? Eu falo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu sou mestrando atualmente aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, o PPG-SIM da URGS. Então, a minha trajetória acadêmica, assim, ela começou... Eu sempre falo que ela começou antes de entrar na faculdade, porque teve um divisor de águas na minha vida, que foi a minha entrada num cursinho popular pré-universitário, em 2012. E, através dele, eu entrei numa universidade privada com bolsa, pela nota do Enem, fiz 3 semestres de jornalismo, e aí depois veio a URGS, eu consegui passar na URGS na terceira tentativa, né? Com muito orgulho, sou cotista por renda e por escola pública. Em 2015, segundo semestre, eu entrei em biblioteconomia. Em 2019, em dezembro de 2019, eu me formei em biblioteconomia. 2021, então, eu entrei no mestrado e atualmente estou no 3º semestre de mestrado. Né? Muito bem. Tu já qualificou? Já qualifiquei sexta-feira passada. Olha aí. Parabéns. Então, pode-se dizer assim que o convite para o podcast talvez seja um presente de qualificação. Olha aí, cara, que bom. Parabéns, parabéns. Qualificação é um rito importante, né, pra gente conseguir o Com diploma certeza. de Eu mestrado, o considero, título. cada um tem o seu sistema, o seu organismo. Né? Eu considero a parte da qualificação assim a mais difícil para mim. É mais difícil do que lá na frente, do que apresentar a dissertação, porque no TCC também de biblioteconomia eu sofri bastante também na parte do projeto. Que coisa. Mas vamos lá. Steve, conta aí pra gente de onde que surgiu a ideia de escrever esse artigo, como é que foi, é um artigo com mais de um autor, vocês sentaram, fizeram uma reunião, alguém propôs para alguém, conta pra gente como é que surgiu a gênese desse artigo aí. O artigo ele surgiu numa disciplina eletiva do programa, ministrada pela professora Catarina Pavão e pelo professor Fabiano Silva, também que são autores do artigo. E junto participa também a minha orientadora, a professora Ana Moura. A gente tinha nas aulas seminários e um artigo como requisito parcial, né, para passar na disciplina. Nas buscas teóricas, em referencial teórico, eu acabei descobrindo competência em dados, né, no inglês data literacy ou data competence. E foi um assunto assim que me chamou muito a atenção, né, porque antes de entrar no mestrado eu fiz uma disciplina como aluno especial, né, de comportamento e competência em informação. E é um assunto que me chama muito a atenção, assim, que eu gosto bastante. Né? E daí eu propus aos professores, né, escrever esse artigo e a gente participou junto. E daí também os professores, né, da disciplina, eles recomendaram alguns trabalhos, né, dos alunos e o meu foi um dos recomendados. E daí a gente acabou fazendo reuniões, né, por MConf, enfim, aquela coisa da pandemia, né, aquela colaboração por Drive também, no Google Drive, e aí no final a gente acabou fazendo esse artigo e foi publicado, né, e é muito gratificante, assim. A disciplina é de ciência aberta e reprodutibilidade científica.
Era isso que eu ia perguntar, o nome da, da disciplina. E os temas que você tratou nessa disciplina, você levou alguns para o seu artigo, né? E eu queria que a gente falasse um pouquinho desses temas, porque nem todo mundo que nos acompanha aqui é da ciência da informação. Às vezes as pessoas aqui estão curiosas de saber o que é competência em dados, o que é e-science, né? Então, para a gente delimitar esse terreno, eu queria que tu explicasse para a gente, primeiro, o que é exatamente esse termo e-science, né? Por que ele é importante a ponto de você fazer um artigo sobre ele? Conta pra gente o que é isso. Bom, então, a e-science, né, eu gosto de uma das definições, né, que tem ali no artigo, que é da FAPESP, que diz que são pesquisas em todas as áreas do conhecimento com necessidade de lidar com um grande volume de dados. Ela é a ciência nesse enorme volume de dados que nós temos, né? Então, é saber lidar com isso. O que você pegou desse conceito, né, e dessas aplicações que vêm desse conceito para fazer o seu artigo, né? Quem vai ler o seu artigo pode esperar encontrar o que em relação a e-science? A e-science vai encontrar questões sobre o conceito e questões, né, do porquê ela é importante para a sociedade e a contribuição dela junto com a ciência aberta. Porque também tem aquela coisa de que ciência aberta e e-science, né, são a mesma coisa, mas não são. Ciência aberta, ela é aberta. A e-science, ela também pode ser aberta, mas só que ela não é ciência aberta. É verdade, né? As pessoas às vezes confundem, né? E cometem esse erro de achar que uma coisa é a outra, mas realmente não é. E aproveitando nisso, né? Define pra gente, dar uma explicação simples do que seria a ciência aberta e por que é necessário que exista a ciência aberta, né? Por que é importante a ciência aberta? Bom, a ciência aberta, ela é, como diz o professor Ernest Abadow, ela é um novo modelo de fazer ciência. Ela é uma colaboração científica. Eu vejo ela como um jeito mais holístico de fazer ciência. Assim. São as práticas, né, da ciência, só que transparente. Por exemplo, uso, reuso, acesso, compartilhamento, é um jeito mais holístico, transparente e aberto mesmo de fazer ciência. Então, a ciência aberta é isso, e tem aquela proximidade também com a ciência cidadã, né, que é aquela coisa mais voltada à sociedade também. É verdade. E, inclusive, pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando, nos vendo, nos ouvindo, o podcast, a Revista TZ, ele existe graças a uma ação de um projeto de extensão da UFPR, e esse projeto ele é chamado Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica. Então, o que a gente faz aqui no podcast, né, a de comunicação científica, ela faz parte dos princípios da ciência aberta, que é deixar a ciência acessível a todo mundo, não só as pessoas que fazem ciência, não só os cientistas, mas a toda a sociedade, né? E é sobre isso que o Steve estava falando agora, é isso que ele abordou um pouco no artigo dele. E outra coisa que ele abordou também foi competência em dados, né? Eu queria que ele explicasse para a gente agora, Steve, o que seria esse competência em dados e como que esse termo se relaciona com os outros que você falou aqui, que é e-science, ciência aberta, ciência cidadã, e como se relaciona com o seu artigo no geral. A competência em dados, então, é saber lidar, saber interpretar, saber usar, reusar, é saber praticar o que a ciência aberta exige. Porque não adianta a gente abrir a ciência, a gente, enfim, propor novas tecnologias e tudo, se os pesquisadores, os estudantes e a própria sociedade não for competente para usar. É saber, principalmente, interpretar, né? Competência. A competência em dados, ela é muito trabalhada em países da Europa e dos Estados Unidos desde cedo. As escolas, elas acabam promovendo ações, né, para fazer os alunos, enfim, analisarem dados, interpretarem desde pequenos, né? Porque os dados, eles não são só científicos, né? Nós temos aí a Big Data, as Big Techs, que são as grandes empresas no celular, a gente vive rodeado de dados, desde que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Né? Então, é isso, é saber analisar, interpretar, reusar, compartilhar. E no lado científico também. E falando agora um pouco sobre os objetivos do seu artigo, né? Quando a gente começa a escrever um artigo, a gente delimita aonde que a gente pretende chegar. Nem sempre a gente chega, às vezes os objetivos vão, né, se modificando ao longo do caminho. E eu queria que você falasse um pouco sobre os objetivos desse artigo. Como é que foi esse processo? Bom, o principal objetivo era fazer uma revisão bibliográfica, então, e apresentar o assunto, porque o assunto, no Brasil, ele é pouco conhecido. Na ciência da informação internacional, principalmente nos Estados Unidos, o assunto é bem, assim, não está no início, mas ele está do início para o meio, assim, então já é uma coisa mais... As pessoas, digamos assim, já sabem mais o que é, né, os estudantes lá e os pesquisadores. Então, o principal objetivo é apresentar conceitos e deixar os leitores com aquela pulguinha atrás de orelha, né? Os estudantes, os pesquisadores, para pensarem, mas que assunto interessante, né? Eu posso fazer um trabalho sobre isso. Né? Então, esse é o principal objetivo. Né? E, claro,
colaborar, né, abrir o assunto para novas discussões, né. E você falou que você fez uma revisão sistemática, né? Quais foram as bases que você usou para fazer essa revisão? Você encontrou muita coisa, você encontrou pouca coisa? Você falou que o assunto ainda está em desenvolvimento no Brasil. Como é que foi a busca para vocês terem, né, base para escrever esse artigo? Bom, a metodologia, então, ela foi uma pesquisa básica. Então, foram, se eu não me engano, foram 10 bases de dados que a gente pesquisou, né? Daí a gente pesquisou pela nomenclatura, né? Entre elas, data literacy e competência em dados, né? Para ter uma ideia, o termo competência em dados na BRATS, na época, que é a nossa maior base em ciência de informação brasileira, a gente encontrou só 3 resultados. E só um artigo ele falava sobre competência em dados mesmo. Nos outros 2, os assuntos estavam ali meio misturados e não davam tanta ênfase. E já nas bases internacionais, como na LISA e a LISTA, o assunto, os números de busca iam lá em cima, né? Por exemplo, a LISA foi encontrado 81 artigos, 81 trabalhos sobre data literacy, a LISTA 226. No Google Acadêmico, né, só para deixar registrado que está no artigo, foram encontrados, na época, 14.200 assuntos. Mas só que no Google Acadêmico tem aquela generalização de todas as áreas e ali é uma mistura que é um caos, né? Então, na UOS foram 346 data literacy que a gente achou e na Scopus 530. Foram 11 bases de dados. E a gente não delimitou o período exatamente por ser um assunto, assim, entre aspas, novo na ciência da informação. E uma coisa importante da nossa metodologia também, que a gente se reuniu, né, eu, o professor Catarina, o professor Fabiano, a professora Ana, a gente decidiu que essas 11 bases de dados que a gente procurou, que a gente fez as buscas, são muito relevantes para quem busca material na ciência da informação. Então, foi uma decisão, assim, digamos assim, acertada, assim, para buscar, dentro da ciência da informação mesmo. E Steve, se você pudesse indicar assim, um novo rumo, um novo caminho para a sua pesquisa continuar, seja com você, com seu grupo, ou seja com outras pessoas, né? Que caminho novo seria esse para dar continuidade ao assunto tratado no seu artigo? Continuar a busca pelo referencial teórico, porque sempre terão coisas novas, né? Na época que a gente fez a busca na BRATS, tinham 3 trabalhos. Agora é certo que já tem 4, contando com esse, né? Então é um pouquinho que já vai lá, que já conta, né? Como eu falei, é um novo trabalho, né, que fala sobre contextos, um trabalho que algum brasileiro, algum estudante brasileiro, ou pesquisador brasileiro faça essa comparação entre o Brasil e os outros países, né? Então, é mais nesse caminho, assim. E sempre colaborando, né, com a ciência aberta, no caso. É importante também a gente mencionar que nas outras áreas, né, como, por exemplo, administração, economia, a competência em dados, ela já é um pouco mais avançada no Brasil, assim. Não com dados científicos, mas com aquela coisa de administrativo financeiro. É verdade. Steve, queria que tu comentasse como é que tá sendo aí o teu mestrado, né? Você falou que você já qualificou, então provavelmente você começou esse mestrado ainda no período de pandemia, no período remoto. Agora a gente está saindo da pandemia, as atividades presenciais estão voltando. E como é que foi assim essa transição de começar o mestrado online, remoto, distante de todo mundo, e agora qualificou, tá indo para finalização, presencial? Como é que foi esse choque? Conta o teu relato de experiência. Você gostou, não gostou? O que você recomenda? Bom, quando eu entrei no mestrado, eu acho que eu fiz 2... na verdade, eu fiz tudo até agora online. O que aconteceu foram reuniões presenciais, né? Daí aquelas reuniões dos orientandos da professora Ana Moura, né? Aquele cafezinho bom, né? E eu pretendo participar de algumas aulas também, porque a disciplina de ciência aberta e reprodutibilidade científica, ela abriu de novo agora, porque foi um sucesso, foi bacana, né? E ela abriu de novo. Então, eu pretendo participar de umas 2 ou 3 aulas como aluno presencial, né? Para mim, sentir aquele gostinho, né, de aluno ali dentro da sala de aula com os colegas, né? Eu fiz o estágio de docência também com a professora Fernanda Bock, aqui da Fabic, também, de maneira online, assim, foi bem tranquilo também, mas a gente sempre sente aquela vontade, né, de estar na faculdade, de ter aquela integração com os alunos e tal. E eu senti falta bastante, assim, né? E eu qualifiquei sexta-feira passada, e aí o assunto acabou, porque a ciência é dinâmica, né? A gente não sabe para onde a gente vai, tudo, quando a gente entra no mestrado. Porque dificilmente tu entra com um projeto e tu segue o projeto até o final, porque sempre vai mudar. Eu entrei, o plano era fazer alguma coisa sobre competência em dados, daí a orientadora acertadamente falou, não, guarda para um outro momento. E aí agora o meu tema é uso, reuso e compartilhamento de dados de pesquisa na Faculdade de Ciências Agrárias aqui da URI. É claro, acaba tendo um pouquinho de competência em dados ali e tudo, né, mas eu meio que desviei o foco da competência, então deixa ela guardadinha ali. Muito bem.
E conta aí pra gente, além da vida aí de pesquisador, de mestrando, quem que é o Steve? O que que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que que teu Lattes não conta sobre você? Eu posso dizer que, infelizmente, eu gosto de futebol, né? Porque o meu time me faz eu sofrer. Torço pro Inter aqui em Porto Alegre. Eu gosto de ouvir música, gosto de ler também. Quando eu tenho tempo, olho séries, né? Faz tempo que eu não olho. Eu adoro andar de bicicleta, adoro gatos. Ou seja, ocupa bem o tempo, né? Sim, com certeza, né? Às vezes eu tô ali em casa, tô meio assim cansado, né? Daí chego perto, a gatinha vem perto de mim, né? Que eu tenho uma gatinha, e daí eu faço carinho nela e já dá aquele up, já melhora um monte, assim. Então, os gatos são ótimos companheiros, assim. É verdade. E você gostaria de indicar algum livro, um filme, um curso, um podcast sobre qualquer assunto aqui para a gente fazer uma indicação cultural? Até anotei aqui. Eu posso indicar 2 séries e 2 livros, né? Daí mais, né? Para científicos, assim, não tem problema? Pode falar, pode indicar. Bom, os 2 livros assim que eu indico são livros que eu li quando eu estava no segundo semestre aqui da graduação em Biblioteconomia. Foram livros indicados pela professora Ana Maria Dalazen, que é o livro do pesquisador russo Ilya Prigogine, que é Ciência, Razão e Paixão. E o outro livro é A Árvore do Conhecimento, né, do professor Varela e do professor Maturana. Então, para quem gosta desse lado mais humano da ciência, eu super indico. Assim. E como séries, eu indico 2, né? Sex Education, da Netflix. Eu vou indicar esse da Netflix e um da Prime Video, que é o Red Oaks, que é uma série mais retrozinha. Assim. Então, essas são as 2 que eu indico. Assim, 2 séries e 2 livros. Muito bem, então ficam aí as indicações culturais do Steve, são 4 indicações e todas estarão na descrição do episódio. Bom, Steve, muito obrigado por aceitar o convite e ter vindo aqui conversar conosco. Eu que agradeço, né? Sempre bom, assim, contribuir para a ciência, né? Porque, como eu falei, ela é uma construção que não vai acabar nunca. Então, é fundamental, assim, vocês também abrirem esse espaço para a gente. Agradeço demais, né? E estou aberto ali para quem quiser comentar sobre o artigo, né? Para quem quiser conversar sobre a ideia, discutir, debater. É sempre bom a gente participar e a gente colaborar. Muito obrigado, então, a ITZ. Imagine, Steve, obrigado você por ter vindo aqui. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre o artigo Competência em Dados, uma necessidade contemporânea para pesquisadores e para a sociedade. Escrito pelo Steve, que conversou com a gente aqui agora, e também pela Caterina Marta Groposo Pavão, pelo Fabiano Couto Corrêa da Silva e pela Ana Maria Mione Zezuki de Moura. Na descrição do episódio também são os links para você encontrar a revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. A revista ETZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais! Tchau, bom episódio, pessoal. Boa semana.